A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amadas irmãs. Irmãos, estou passando aqui para dar um breve alerta para vocês aí, com as revelações, amém? Revelações, irmãos. Vamos estar atentos aí, porque o inimigo está lutando muito para enganar o povo com revelações. Revelações, vamos ter cuidado aí, né? Eu vou estar contando para vocês aqui um acontecimento que teve aqui na sede da igreja pentecostal do Filho de Deus, na cidade de Almenara. Irmãos, quem conhece o testemunho do meu esposo, né, pastor Carlos Júnior, sabe que, louvado seja o nome do Senhor, ele estava no mundo, né, vivendo a vida errada, nas drogas, na criminalidade, e Deus, pela sua grandíssima misericórdia, deu para ele um sonho, ainda na incredulidade dele, ele, né, indo na igreja, e ele via claramente o nome da igreja, ou seja, Deus mostrou para ele até o nome da igreja, né, que era para ele congregar. Olha só, irmãos, né? E, consequentemente, depois de um tempo, vou estar abreviando aqui para o áudio não ficar muito extenso, depois do trabalhar de Deus, ele realmente foi para essa igreja, que ele nunca havia ido antes, né? E ele foi para essa igreja, e o que acontece? Ficou firme, né? Como nunca desviou até hoje para a glória de Deus, fez a obra de Deus lá, né? Viajou para várias cidades, né? Foi, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, pregando a palavra de Deus, pregando a doutrina, ensinando o povo o caminho da salvação, da retidão, da santificação, e por muitos anos, né? E chegou um tempo que era o tempo que ele deveria sair, só que ele também não queria sair sem a direção de Deus, porque se Deus mandou ele ir, consequentemente, Deus ia mostrar ele saindo, Deus ia dar direção para ele, se era para ele sair, Deus ia mostrar, né, irmãos? Porque o servo de Deus, a serva de Deus, ele não faz o que ele quer, ele fica onde Deus quer, aonde Deus mostra, aonde Deus direciona, né? Mas é Deus, o Espírito Santo de Deus, né? E assim como o próprio Deus, veja só como Deus ele se importa, ele preocupa, irmãos, com o tipo de congregação que a gente congrega. Tem gente que pensa, eu vou para tal lugar, eu vou assim porque eu gosto assim, eu vou ali porque eu me sinto bem assim. Não, a gente tem que congregar aonde Deus nos direcionar, né? E os irmãos veem que meu esposo ainda é ímpio, na incredulidade, Deus mostrou para ele a igreja tal, e ele foi para a igreja tal, e Deus falou com ele, e ele ficou firme, aprendeu a palavra, a doutrina e fez a obra de Deus, ficou firme, né? E se fosse em outra igreja, né, irmãos? Temos outro lugar que ele foi e Deus não falou com ele, né? Ele tentou ir em uma outra igreja antes, mas Deus não falou com ele. O povo estava fora da direção de Deus e as ideias, os pensamentos eram outros, né? Mas nós vamos entrar nessa questão agora. Aí, irmãos, durante esse tempo, quando ele estava sendo perseguido no ministério e tal, ele começou a passar muita perseguição, o povo, né, impedindo, né, que a palavra verdadeiramente fosse pregada, não queria que pregasse mais a doutrina, como ela tirasse um pouco por cima, né, pegava mais leve, e ele não concordou com toda a situação, nenhum servo de Deus concorda com essa situação, né? E ele orando a Deus para Deus ter misericórdia. E, irmãos, depois de muito tempo orando, buscando, Deus deu uma direção para ele, que ele teve uma visão também, de novo. E desta vez, o próprio Deus mostrando ele que era para ele sair da congregação. Né? Ele via algo acontecendo na visão, que eu não vou estar relatando aqui agora, para não demorar muito. E, consequentemente, ele olhava e falava assim, não tem como ficar no ministério dessa forma que está. E quando ele falava isso, ele virava as costas e saía. E ele via, né, que algo estava no seu pé, no seu sapato, e ele balançava balançava o pé e saía para fora. Ou seja, né, como testemunha contra eles, balança até a poeira do pé, diz a palavra de Deus, né, irmãos? Então, durante o tempo que ele estava lá, ele pregou, né? Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouviu. Quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, a culpa vai ficar sobre aqueles lá que não aceitaram a palavra de Deus, mas o que ele tinha que fazer, ele fez. E o Senhor mostrou ele saindo. E, irmãos, eu quero chamar a sua atenção agora para as revelações, irmãos. Vamos vigiar. Estamos, né, congregando na IPFD. E por esses tempos aí atrás, chegou uma pessoa na IPFD, veio de fora, de uma outra cidade, e era desse ministério antigo que nós congregávamos. E essa pessoa veio para essa cidade daqui.
E essa pessoa foi na igreja uma, duas, três vezes, se eu não me engano. E na quarta vez essa pessoa, né, mandou um bilhete, mandou uma carta para que meu esposo viesse ler. Ninguém tinha autorização de ler essa carta, nem mesmo a pessoa que foi enviada, né? E tinha que entregar na mão do pastor Júnior. E aí essa carta chegou até a mão do meu esposo na igreja. E meu esposo pegou essa carta e começou a ler. E na carta falava muitas coisas. Se eu não me engano, a carta era selada por Deus, uma coisa assim. E aí para Júnior, e aí Júnior pegava essa carta e lia, e a carta falava de muita coisa. Que Júnior havia construído o próprio império dele, ou seja, a pessoa achava que nós estávamos na IPFD porque nós fundamos a IPFD. E a pessoa não sabia que nós fomos para aquele ministério porque Deus mandou e saímos também porque Deus mandou, por ordenança divina. Porque já não estava mais aceitando a gente pregar a verdade e ninguém ia ficar lá sufocando a palavra, né, irmãos, para ficar agarrado em placa de igreja, né? Eu não posso pregar não, eu vou ficar aqui porque aqui salvo. Não, de maneira nenhuma, que salvo é a palavra de Deus. Então, tem pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, irmãos, e começam a fazer confusão, né? E aí, irmãos, o que acontece? Essa pessoa falou na carta que era para Júnior voltar para a igreja tal, e que ele havia saído, né, no bairro tal, no endereço tal. Essa congregação é próximo da minha casa, mas não é a congregação que congregávamos. Nós congregávamos na sede, que é lá embaixo no centro, não tem nada a ver. E disse que era para Júnior congregar lá, aonde o primo de Júnior já estava congregando. Ou seja, Júnior não tem nenhum primo que congrega aqui nesta congregação. A família de Júnior praticamente é toda lá do Rio de Janeiro. E até então, que eu saiba, que nós sabemos, não tem ninguém lá que congrega também nessa congregação. Mas o sentido não é esse, porque a pessoa se referiu a um primo dele que congrega na congregação daqui de Almenara, no endereço tal, tal, tal. E nesse endereço dessa igreja não tem nenhum primo de Júnior que congrega lá. E disse que era para Júnior voltar para lá até o dia de domingo, né? Foi na mesma semana, naquela semana, no domingo, já era para Júnior estar lá na igreja, né? Que ele havia saído porque ele tinha algo para fazer lá. E eu fiquei sabendo que essa pessoa também já havia passado um recado na igreja lá, que no domingo Deus iria levantar o altar e consertar o altar lá. Deus ia enviar pessoas para endireitar o altar lá, que estava uma bagunça. E a pessoa já veio trazendo essa carta, falando que era para Júnior voltar para lá, porque se Júnior não voltasse para esse ministério até no domingo, ele iria descer a cova. E aí, irmãos, a pessoa fala que foi na igreja 3 vezes, realmente foi na igreja 3 vezes, e essa pessoa fala que foi observar. E nessa que ela foi observar, essa pessoa foi observar, essa pessoa fala que viu uma cratera no meio da igreja, e ela via caixões também, e falou toda aquela coisa ali, sabe? E ela via que 4 pessoas desciam a cova. Um era o pastor Júnior, o outro era o mordomo do pastor Júnior, que eu não sei que mordomo é esse que ela estava se referindo, em qual era dos irmãos. E o outro possivelmente seria 2 irmãos, né? Mais 2 obreiros, porque no caso foi sentido de homens, né? E essa pessoa falava bem claro nessa carta, né, que era para ele voltar até o dia de domingo. O prazo dele era até domingo. E na carta falava mais coisa, que meu esposo não me ajudava com as crianças, inclusive que ele batia em mim, coisa que ele não faz, certo? E eu observei todas essas coisas, né? E essa pessoa já é acostumada a passar recados, né, irmãos, né, naquela congregação que ela estava congregando, né? E eu falo ela assim, a pessoa, né? Para não estar referindo nome nem nada. Aí essa pessoa, já passava muitos recados, né? Na congregação que essa pessoa estava. E conhecida, né? Por muitos recados. E aí chegou na IPFD, onde é que a gente tá, e aconteceu isso aí. Só que o negócio não foi para frente, por quê? Primeiro, meu esposo falou, né? Que ela falava que a gente estava construindo o próprio império, tipo que nós estávamos fora da direção de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha que ir na igreja domingo, voltar para aquela igreja lá, porque Deus tinha que edificar o altar e quem ia ficar responsável? Quem? Meu esposo? Uai, como assim?
Então, se ele tá errado aqui, batendo em mim aqui, não tá cuidando dos filhos, tá construindo o próprio império dele, fazendo coisas na direção dele, como que Deus ia usar ele para levantar o altar da igreja de lá? Né? E aí, tudo bem. Aí, observamos todas essas coisas. Teve mais coisas que eu não tô lembrado, porque foi uma carta por escrito, né, irmãos? São muitas coisinhas. Mas o que acontece? Aí, essa pessoa citou, né? Um ponto, primeiro ponto, né? Falou que meu esposo me batia. Segundo ponto, falou que a igreja, né, que era para meu esposo ir, a congregação, era onde o primo dele congregava, coisa que também não tinha, né? E a igreja que Júnior construiu com seu próprio império, não dizer que Júnior construiu, no caso seria a igreja que, no caso, Júnior não fundou nenhuma igreja. A igreja já tem um fundador, né? Então, assim, já teve essas contradições aí. E aí, outra coisa, né? Falou que era pra Júnior voltar da onde não era pra ele ter saído. Coisas que Deus já havia mostrado para meu esposo, ele indo, ele no mundo das drogas, na vida errada, né? Quem já viu meu testemunho aí sabe, quem já viu o testemunho dele sabe. Como Deus mostrou ele claramente, o nome da igreja pra ele ir, ele foi. Depois de um tempo, depois de muitos anos que ele fez a obra, cumpriu a missão dele, evangelizou para várias cidades, já fez tanta coisa, depois de muito tempo, Deus mostrou ele saindo. Tudo bem? A pessoa vem falando que tem que voltar atrás, irmãos. Então tem muita gente, irmãos, que não tem firmeza, não tem direção, e ele tem uma experiência com Deus, ele tem uma direção com Deus, e quando ele vê uma revelação do tipo assim, ele apavora e sai aí por direção de revelação de quem quer que seja. E não é assim, irmãos. O cristão, servo de Deus, ele é bem estruturado, ele é bem enraizado, ele sabe, né, irmãos, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é da carne, o que não é da carne. E tem muita gente que vai nesse embalo, né? E aí, irmãos, o que acontece, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pensa aí, irmãos, como que meu esposo saiu de lá porque não podia pregar mais a verdade e vai voltar para lá, para um local que não pode mais pregar a verdade, para um local que não... Você não... Como assim se Deus já tinha mandado sair? Então, a coisa é muito séria, irmãos, muito séria. O que acontece, irmãos? Presta atenção. Quando foi no domingo, que era o domingo para meu esposo ir para a congregação lá, que no caso era para fechar as portas da IPFD aqui e irmos para lá, certo? E quando chegou no domingo, epa, vem um mensageiro chegando. E esse mensageiro chegou para buscar Júnior. Irmãos, na igreja. Esse mensageiro de novo veio, né, amando dessa pessoa para falar com o Júnior mais uma vez, dar um alerta para ele lá, ele tem que vir. E lá os irmãos, né, eu não sei se tinha lá alguém esperando, mas lá já estava lá também um recado que o altar lá ia ser endireitado no domingo. Ou seja, né? Então, tava lá uma promessa para lá e tava aqui também. Se não fosse, ia morrer. E aí, Júnior falou, né, com essa pessoa. Eu sei quem me chamou. Quem me chamou foi Deus. Quem me levou para aquele ministério foi Deus. Sem eu nunca ter ido nele, Deus me mostrou. Tá vendo aí, irmãos? Irmãos, temos que vigiar aí, né? Temos que vigiar, porque até o local da gente congregar, Deus, Ele nos direciona. E ali foi onde Júnior falou, quem me levou para esse ministério foi Deus. Eu nunca tinha ido nele, Deus me mostrou um sonho, eu indo para lá, eu fui, fiquei por muito tempo, passei por isso e aquilo. Essa pessoa não tem nem noção do que eu passei, do meu chamado, do meu ministério. E aí vem me dizer que eu tenho que voltar para lá. Se o próprio Deus depois me mostrou eu saindo de lá. Aí Júnior falou com essa pessoa. Se eu sou homem de Deus, né? Eu sou homem de Deus e eu não vou lá. Eu não vou. E se a profecia é de Deus, eu morro domingo, que é hoje. De hoje eu não vou passar. Pode ficar despreocupado, falou com a pessoa. Pode ficar despreocupado, falou com o mensageiro, né? Pode ficar despreocupado e pode voltar. Se é de... Porque a pessoa começou a ameaçar, né? Você tem que ir, mas como assim? A pessoa não pode não dizer, né, irmãos? Não pode endurecer o coração, não pode duvidar das coisas de Deus e tal, aquela coisa toda. E não falou, não, pode ficar tranquilo, eu sei quem me chamou. Se for de Deus, eu vou morrer. Esse domingo. De hoje eu não vou passar, falou com a pessoa, né? Agora, como eu sei que não é de Deus, não vai acontecer nada. Eu vou ficar aqui, vou esperar. E aí, irmãos, passou o tempo, meu esposo tá aí vivo.
né? Então, irmãos, vamos estar atentos aí, né, com recados, revelações, né? Vamos estar atentos, vamos estar vigilantes, né? Então, essa pessoa está na situação muito difícil agora, muito difícil mesmo. Não vou entrar em detalhes, irmãos. Situação assim complicada, sabe? Tem pessoas que olham assim, dá dó, sabe? Então, irmãos, vamos ficar atentos, vigiar com revelações, vigia com revelações, vigia para você não abrir sua boca e falar coisas precipitadas, né? Louvado seja o nome do Senhor, falar coisas de si mesmo, porque as coisas de Deus é coisa séria, irmãos, coisas de Deus é coisa séria, né? Então, uma pessoa sai falando coisas, né, irmãos, que não... se a pessoa for fraca, irmãos, for deixar levar pelo medo, diz, vai morrer hoje, o prazo é hoje, de hoje não passa, é até final de semana, vou dar um jeito, tem que fechar a igreja, tem que fazer isso, fazer aquilo. Pensa aí, irmãos, a gravidade da situação, né? Mas meu esposo foi bem, né, claro, falou com essa pessoa, com esse mensageiro que foi lá, né, bem claro, não, que me chamou foi Deus, porque Deus, ele mostrou, irmãos, a igreja para ele congregar, e Deus também mandou sair, né? Porque quando a pessoa anda na direção de Deus, irmãos, é Deus que direciona a pessoa. Deus mandou meu esposo ir para lá. Mas ele trabalhou, ele lutou na obra de Deus, ele aprendeu a palavra, aprendeu a doutrina, na verdade, como era pregar antigamente. Ele se estruturou, ele se enraizou e com isso ele foi semear a palavra que ele aprendeu, né? E não mediu esforço, não mediu distância, trabalhou mesmo na obra de Deus, fez o que pôde ali. Mas chegou um tempo que não dava mais. Já estava sufocando ele, né? Querendo impedir ele de fazer a obra. E aí? Vai obedecer a Deus ou vai obedecer o homem? Vai ficar limitado ali por causa do homem? Não. Né, irmãos? De maneira alguma. Então, assim, aí vem a pessoa falando que era para ele retornar, irmãos. Como assim mandar ele retornar? Deus mandou ele retornar? Deus não mandou. Deus já tinha mandado ele sair. Então, Deus, ele tem quantas palavras, irmãos? Deus tem uma palavra só, né? Então, vamos estar atentos aí para vigiar, irmãos, né? Tem pessoas que recebem uma revelação num sentido, depois recebem outra revelação em outro sentido, e tem gente que está ficando todo confundido, irmãos. Em vez da revelação trazer esclarecimento, está trazendo dúvida, né, na mente de muitos, né? Então, vamos vigiar, né? Louvado seja o nome do Senhor, com muitos que estão por aí, né, irmãos? Fora da direção de Deus e passando recados, né? Vamos estar atentos, louvado seja o nome do Senhor. Claro que Deus usa os seus vasos, sim, Deus usa, desses nós não podemos duvidar, né? Porque são homens e mulheres de Deus, e Deus fala porque para a edificação, para o despertamento e para o conserto de muitos. Mas muitas das vezes o povo ele dá mais ouvido a quem anda, né, irmãos, fora da direção de Deus, né? E quem anda na direção de Deus, muitos menospreza, né? Não dá crédito, não dá ouvido, né? Mas que Deus venha ter misericórdia, né, irmãos? Porque o inimigo da blasfêmia tem rodeado, né, para fazer muitos blasfemarem, né? Por quê? Porque quando recebe uma revelação de conserto, de correção, aí muitos pulam longe, não aceita, né? Aí começa a falar a coisa, né? Mas quando vem revelação de bênção, não importa de quem que é, mas é de bênção, ixi, é um vaso. Ih, mas falou, ih, mas é Deus, né? E aí quando é uma revelação de Deus, de conserto, aí a pessoa começa a querer espinhar, né, irmãos? Porque, louvado seja o nome do Senhor, Deus corrige, irmãos. Corrige sim. A revelação, Deus revela, Deus revela o oculto e o que está escondido, irmãos. Aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém viu, aquilo que ninguém contou. Mas Deus viu, Deus sabe e Deus conta, Deus revela, né, irmãos? Louvado seja Deus. Para quê? Para benefício da própria pessoa se arrepender e se consertar diante do Senhor e não ser enganado pelo inimigo, né? Porque muitas das vezes a pessoa, irmãos, né, falar eu não vou em festa, eu não vou em farra, porque ele já não gosta, nunca gostou, é fácil, né? Mas quando a pessoa gosta de fazer alguma coisa, ele gosta de fazer, ele gosta de vestir de tal forma, ele gosta de fazer tal coisa, e quando ele vê uma correção em cima daquilo que ele gosta de fazer, aí começa a espinhar, né, irmãos? Aí é onde deve estar atento para que não venha pecar contra Deus e levantar palavras, né, irmãos, precipitadas, né? Porque o Senhor, ele está vendo tudo e todas as coisas, amém? Então tá aí essa alerta, irmãos, essa experiência ocorrida aqui na igreja, né? Que os irmãos venham estar atentos e ver aí a gravidade da situação e ver aí, irmãos, né? Ver para você ver, né? Se fosse uma pessoa movida pelo medo, pelo desespero, pessoas que
né, guiados por revelamentos, por revelações, por recados, qual seria a atitude dessa pessoa, né? Fechar a igreja, acabava com a igreja aqui, ia movido pelo medo para uma outra congregação e chegar lá, sabe lá o que ia acontecer, irmãos? É desordem, né? Ia ser uma tremenda desordem, né? Fora da direção de Deus e, consequentemente, acarretaria na morte espiritual, né? Da gente, né, irmãos? Porque fora da direção de Deus, a pessoa só tem que se abater. Só vai se abatendo, né? Vem a fraqueza espiritual, porque tudo vem junto, né? Aí só Deus para ter misericórdia. Mas Deus, né, irmãos, Ele está sempre a pelejar por nós, né, irmãos? Temos que estar na direção de Deus por esta causa, né? Que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele é nosso Pai amoroso, nós amamos a Deus e queremos estar com Ele no reino dos céus. E durante esse processo nós temos que estar atentos e vigiar muito, irmãos, porque é muita coisinha que vem para confundir, para enganar, né, para bagunçar o pensamento de muitos. E uma dessas coisas é revelações aí, né, que muitos têm falado usando o nome de Deus, enquanto na verdade Deus não está falando. Amém? Jesus abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.